gente vai se dedicar a essas duas figuras novas na política brasileira, com a ajuda do Felipe Nunes, da Quest. Felipe, muito obrigado pela disposição em participar aqui do WW. Temos os números para mostrar primeiro para o nosso público. Vou pedir, por favor, Raquel, que você faça isso. Pedir licença para o Felipe aqui um pouquinho, William, para primeiro mostrar os dados. Vamos falar primeiro da Janja. Os dados são da Quest, a consultoria do Felipe Nunes. Em setembro do ano passado, antes do resultado da corrida eleitoral, a Janja, primeira-dama do Brasil, era uma desconhecida da população brasileira. 77% das pessoas não sabiam quem era ela. Ela tinha uma avaliação positiva de apenas 10% e uma avaliação negativa também muito baixa de 5%. Agora, na pesquisa mais recente, a avaliação positiva dela deu um salto, bateu em 41%. Está em linha com a avaliação positiva de todo o governo Lula. A imagem dela está muito colada na de Lula e na imagem do governo e supera até algumas figuras clássicas, políticos aí renomados, como o vice-presidente Geraldo Alckmin. A avaliação negativa dela também sobe um pouco para 19%. Do outro lado do espectro político, temos Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama brasileira. Aí temos dados de setembro de 2022, o Felipe deve ter em breve uma outra pesquisa quentinha sobre a Michele, mas naquela época, claro, Michele já era mais conhecida do público, apenas 40% da população dizia que ainda não conhecia ela politicamente, mas já tinha uma avaliação positiva parecida com a de Janja hoje. 34%. A tendência desse número é de alta, devido à exposição positiva que Michele teve na campanha de Jair Bolsonaro. Ela que agrega aí os predicados dessa direita bolsonarista sem a rejeição de Bolsonaro. Por outro lado, sua avaliação negativa antes da eleição era de 15%, William. Raquel, por favor, tem tempo de você voltar ao seu lugar, enquanto eu faço uma brincadeira com o título de um filme clássico. Nascem duas estrelas, Felipe Nunes? Boa noite, Vac, Raquel, Caio, prazer estar aqui de novo. Você sabe que a tradição política nos Estados Unidos é de que as primeiras-damas tenham resultados expressivos de opinião pública e parece que a gente está vivendo um novo momento aqui no Brasil também. O Vac vai se lembrar, eu tenho certeza, que a Michelle Obama chegou a ter uma avaliação positiva maior do que o próprio presidente, o Barack Obama na época. Bem lembrado. Inclusive suscitou ali, o que suscitou na imprensa norte-americana a ideia de que ela poderia ser candidata, né, ali em seguida. Óbvio, tanto Michele Bolsonaro como Janja da Silva passaram a representar símbolos importantes aqui no Brasil. Na eleição elas foram fundamentais e agora a Janja, como primeira-dama, tem uma postura de protagonismo. Ela escolhe esse lugar para ela. Nós, pesquisadores, claro, ficamos curiosos para saber como as coisas evoluíram. Como a Raquel muito bem mostrou, a Janja saiu de uma grande desconhecida para uma pessoa que hoje as pessoas se dispõem a avaliar a sua imagem. Imagine você, a avaliação que é positiva, totalmente alinhada com a do governo. Isso já mostra que provavelmente tanto Janja como Michele, que a gente deve ter aí novidades em breve, como muito bem Raquel salientou, despontam como lideranças importantes com conhecimento, né, com disposição, inclusive, para a disputa pública. Quem sabe no futuro a gente vai ter aí uma disputa entre duas mulheres para a presidência da República. Olha que previsão! É sensacional o que você está prevendo, Felipe, porque nós estamos falando de duas figuras políticas com qualidades próprias, né? Embora não se possa de forma alguma negar que até aqui a projeção alcançada por elas se deve aos nomes que elas carregam junto. Mas o que você está assinalando é que você percebe o surgimento de atores políticos, no caso atrizes políticas, né? Com uma qualidade própria, individual delas. O PL vai dar um cargo formal para a Michele, vindo as próximas eleições. E a Janja? William, eu vejo diferença das duas, claramente. Não, claro, eu não estou colocando as duas como iguais, não, mas eu sei como o disso. papel delas. Sim, a Janja, ela tem um histórico de militância partidária no PT, tanto que ela conhece o Lula,
fazendo militância política. Ela era funcionária de Itaipu, no escritório de Curitiba, e às quintas, acho que visitava, participava ali ativamente do acampamento em frente à sede da Superintendência da Polícia Federal, lá onde Lula estava preso. E ela é filiada ao PT há anos, há muito tempo. E ela incomoda o PT, e ela incomoda os aliados, porque ela tem posições firmes e ela influencia as decisões políticas do presidente da República, Lula. A Michelle não. A Michelle, eu vejo uma figura, politicamente precisa ser construída ainda. Nunca ouvi cobrindo, e cobri bastante Palácio do Planalto na era Bolsonaro, ministros reclamarem da Michelle, o partido reclamar da Michelle, o Congresso reclamar da Michelle. Hoje eu ouço ministros reclamando da Janja, petistas reclamando da Janja e aliados reclamando da Janja. Então tem uma diferença ali na atuação. E é interessante, só para pontuar, que eu acho importante para quem nos assiste, o que leva a essa condição é a inelegibilidade do Bolsonaro. Se o Bolsonaro não ficasse inelegível, como deve ficar, rápido ainda, pelo TSE, a Michelle não surgiria politicamente. Esse é o fator Michelle, a inelegibilidade do Bolsonaro. E o fator Janja é a idade do Lula, que vai ter 81 anos em 2026, mas duvido que, se tiver condições políticas de se reeleger, não será candidato. Raquel? Eu só discordo do Caio num ponto. Eu acho que a Michelle, Caio, se o Bolsonaro não se tornar inelegível, talvez ela não apareça como candidata à presidência da República, mas o que ela demonstrou na campanha e até o fato dela ter conseguido eleger uma senadora da República, que foi a Damares Alves, e aí a gente pode ter todas as críticas, aquela postura religiosa, todo aquele discurso que ela fez que misturava religião com política, e a gente criticou aqui diversas vezes, mas ela demonstrou ali um carisma que eu acho que ela, e o Valdemar da Costa Neto já percebeu isso, ela tem potencial para se eleger, talvez até senadora da República. Então, eu não acho que assim, ela está tão dependente assim da inelegibilidade do Jair Bolsonaro. O ponto que eu queria fazer aqui em relação às duas é da falta de experiência. E aí não tem nada a ver com ser homem, ser mulher, enfim, sou mulher e estou aqui colocando essa posição. Nenhuma das duas nunca ocupou um cargo público. Né? Elas estão nessa posição de destaque e diante dos holofotes, independente do background de uma ou de outra. A Janja, sim, fez militância política porque são primeiras damas. Elas não têm uma experiência administrativa como outras mulheres que a gente já viu na política, como Marta Suplicy, etc. Tem vários outros nomes. Vamos pôr um pouquinho de ironia histórica na nossa conversa. O Felipe Nunes é um cientista político e um ávido leitor de história, porque eu sei. Se a gente pega o nosso vizinho aqui, a Argentina, é difícil imaginar a figura histórica de Juan Domingo Perón sem Evita. Aliás, a Janja, numa entrevista, se não me engano, uma entrevista ao Fantástico, ela menciona a Evita como uma fonte. E a Michelle Obama. E a Michelle Obama como fontes de inspiração da atuação dela. Só que lá na Argentina, quem acabou virando presidente foi a outra mulher do Domingo Perón, foi a Isabelita. Que espaço tem o nosso sistema político do ponto de vista da sua apreciação da cabeça do brasileiro, Felipe Nunes, para a gente ter a esposa do líder populista indicada como sucessora dele? Vai conversar com você é sempre um prazer, porque você nos brinda sempre com esses fatos históricos que, na verdade, exemplificam, né? E nos ajudam a entender esse momento atual. É sempre muito bom. Olha, acho que o sistema político brasileiro tem que ser entendido, para responder sua pergunta, sobre dois aspectos: o institucional e o de opinião pública, né? O institucional, claramente, tem pouquíssimo espaço para esse tipo de atuação, para esse tipo de quase brincadeira que a gente está fazendo aqui em torno né, dessa previsibilidade no futuro. Por quê? Porque os partidos políticos têm disputas, obviamente, internas, né, interesses regionais, interesses inclusive longevos, de gente que está interessada em ocupar esses espaços, já está brigando, né? Se a gente pensa o governo Lula, você tem 3 ou 4 presidenciáveis olhando para 2026, né? A Janja seria mais uma dessas neste caso. No caso de Michelle, no caso de Bolsonaro, a mesma coisa. Você tem um monte de gente tentando disputar esse espaço, lideranças bolsonaristas que ganharam renome, tiveram votação expressiva, e a Michelle entra ali
naquela disputa. Então, do ponto de vista institucional é complicado, mas do ponto de vista da opinião pública, o sistema eleitoral brasileiro é altamente personalista. Nesse momento, a gente tem um cenário de alta calcificação, que é uma rigidez em que o eleitorado de Lula e de Bolsonaro tem avaliações positivas e negativas que variam um pouco em relação à eleição, mas estão ali firmes, com posições políticas que me parecem que vão ser mais, que vão continuar para além da eleição, e nesse campo, é claro que há espaço para uma disputa como essa, né? O campo popular, o campo do imaginário da disputa das duas primeiras-damas é um cenário que suscita aí, inclusive, né, fantasias do ponto de vista do imaginário do eleitor. Então, institucionalmente é difícil, mas do ponto de vista da opinião pública, não há dúvida que há espaço para, eu diria até aventuras, né, como a gente já viu em outros momentos. Bom, não se trata de a gente criar aqui um romance assim, daquele tipo de realismo fantástico, como é que vai ser a disputa política daqui a 4 anos, mas de estabelecer nesse momento, Caio, assim, imediato, pé no chão, as duas figuras políticas, a da Michelle e a da Janja. Como é que essas correntes políticas estão sendo ou não estão sendo capazes, na sua avaliação de repórter político, de usar e em que sentido as características, as qualidades de cada uma dessas figuras? Esse debate não entrou ainda no PT, na questão da Janja 2026, não entrou. E se chegar em 2026, se o Lula não for candidato à reeleição, aí o Lula colocar o nome da Janja, tem uma série de... Não, eu não quero especular para lá, eu quero entender agora. Não, eu não sinto. O que eu ouço é reclamação em relação à Janja, um protagonismo dela no governo, influenciando o presidente a tomar decisões políticas. Pegar uma coisa boba, né? Boba, os tiros na posse, os 21 tiros que é ela que teria influenciado o Lula a vetar os tiros do Exército na posse. Porque exemplo, assustaria a cachorrinha na resistência. Exatamente. Então, assim, estou dando um dado. E tem outras tantas questões. Por exemplo, Itaipu, que é um lugar que ela trabalhou, ela participou do debate também. Estou falando que nem que isso é bom, que isso é ruim, mas é um dado da realidade. Não sinto que esse debate no PT entrou. Agora, no PL, entra mais. Porque no PL tem um debate sobre, poxa, Bolsonaro não será candidato, quem será? E aí você já precisa startar, né, dar um start nesse debate, pegando alguém que tem o sobrenome dele, para lançar, que é a Michelle Bolsonaro. Raquel? William, só fazer um acréscimo, que o Felipe trouxe essa questão, né, da calcificação. E a pesquisa que ele divulgou hoje, ela é mais ampla, né? Ela é uma avaliação geral desse primeiro mês do governo Lula. E ela traz dados muito interessantes que mostram o quanto essa calcificação que permite o que ele está falando, esse surgimento de figuras que reproduziriam essa polarização do jeito mais estrito. Porque a pesquisa mostra, por exemplo, que a gente tem a aprovação do governo Lula exatamente no mesmo patamar de votos válidos que ele teve. 8 de janeiro, que poderia ter aumentado a popularidade dele diante das barbaridades que aconteceram, não teve nenhum efeito. Tudo que ele vem dizendo em relação ao mercado, todas as turbulências, não afastou o eleitor moderado dele. A população brasileira, ela segue firme naquelas posições que a gente viu na eleição. E o quanto isso, essa calcificação de posições mesmo, pode levar a um cenário como esse que a gente está especulando. Então, é excelente provocação que você faz ao Felipe para a gente amarrar com ele a nossa conversa aqui sobre duas novas figuras políticas. Felipe, seguindo o caminho que a Raquel está propondo, a calcificação vista pelas pesquisas é uma fotografia do momento. E o provérbio é o seguinte: pesquisas são fotografias do momento, nós precisamos entender as tendências. Você identifica, como profissional desse campo, tendências em que sentido quando se trata de calcificação? Permaneça como é, ou você eventualmente vê sinais de que ela começa a se dissolver? Ótima polêmica, Vac, para a gente amarrar essa conversa. Eu estou, nesse momento, escrevendo um livro a respeito desse assunto. É um assunto que é polêmico, porque as evidências que eu tenho, quando comparo dados de opinião pública e dados das eleições de 98 até 2022, é o de que há um processo contínuo e constante, né,
de não só de polarização entre o que a gente denominou petismo e antipetismo na sociedade brasileira. Mas mais do que isso, um processo que enrijeceu a visão de mundo petista e antipetista na sociedade e que vem organizando as eleições desde 98. É verdade que o antipetismo foi aqui grande. É verdade que o antipetismo foi dominado por diversos diferentes atores políticos, né? Mas ele é constante na sociedade. A gente olha ao longo do tempo e ele vem se mantendo firme, né? E se consolidando, se cristalizando. Então, a tendência que eu observo, Vac, é de que essa calcificação se manterá, né? E o governo Lula terá que lidar com essa calcificação, mantendo a sua base contente, sempre mobilizada, muito parecido com a estratégia que o Bolsonaro utilizou, mas com um desafio extra, que é de conseguir ampliar essa base para um pedaço do bolsonarismo que topa dialogar com o governo, justamente porque rejeita o que a gente viu no 8 de janeiro. Então a tendência é que essa calcificação se permaneça e estruture a disputa política daqui para frente, e a gente chegue a 26 muito próximos, muito parecidos com como a gente terminou 2022. Felipe Nunes, cientista político, CEO da Quest Pesquisa e Consultoria, muito obrigado. Sempre super bem-vindo aqui à nossa roda e boa noite, Felipe. Boa noite a você, Raquel, Caio, é um prazer estar aqui. Um abraço.